Olá, eu sou André Godin, autor do livro Desbravando o Mundo dos Negócios. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E um prazer estar com a Bianca Gulen. Ela é a talentosa editora, ela é a minha mentora editorial e me ajudou muito nessa jornada, né, de escrever um livro, né? E acho que hoje nós vamos falar um pouco sobre esse processo, como é que isso acontece, como é que isso se realiza, né? Olá a todos, eu sou Bianca Gulin. Estou muito feliz, André, em estar aqui com você hoje para conversar sobre a jornada de escrita desse livro incrível. É. Bianca, antes da gente entrar nos detalhes, né, do processo de escrever o livro, fala um pouco sobre você, para as pessoas que ainda não te conhecem, fala da onde que veio tanta experiência, tanta... Bom, eu sou Bianca Gulin, sou produtora editorial, sou editora de textos, mentora e consultora editorial e literário. Tenho a Alce, uma empresa de curadoria editorial e de cursos para escritores, e o meu objetivo, é ajudar os escritores a se profissionalizarem e a profissionalizarem os seus escritos. Então, no geral, a gente ajuda os escritores a escreverem melhor e a se posicionar estrategicamente no mercado editorial. Então, você fez tudo isso comigo, né? Passamos pela edição de texto, fomos para a consultoria aí em relação ao É, posicionamento no mercado, a decisões estratégicas e legal. assim por diante. É. André, vamos falar um pouquinho? Quero agora saber um pouquinho mais de você, saber um pouquinho mais da sua história, para entender o que te conduziu na sua história a escrever esse livro. Bom, esse livro, ele nasceu de de uma ideia, né, de fazer um treinamento. Eu trabalho na Woodbridge, trabalho já há 23 anos que eu estou na empresa, e a minha área é a área comercial, a área de desenvolvimento de negócios. Então, nasceu, né, através da vontade de fazer um treinamento para as pessoas, qualquer pessoa que tem dentro da empresa, da Woodbridge, contato com o cliente. Né? Como é que esse processo de buscar um novo negócio, né? E pensando, né, como é que seria esse treinamento, como é que seria como é que eu poderia passar a minha experiência para as pessoas que estão se engajando agora com relação a isso, eu comecei a estruturar os tópicos que seriam necessários para o treinamento, né? E foi juntando, né, os pedaços, para buscar um novo negócio, você precisa de identificar a oportunidade, né? Você precisa conhecer um cliente, você precisa construir uma relação com o potencial cliente. Você precisa de um produto, né? Como é que você desenvolve um produto? Como é que você revitaliza um produto? Como é que você sabe que aquele produto realmente é de interesse do mercado? E qual mercado? Né? Como é que você adquire a inteligência do mercado para a colocação do produto que você quer? Né? E feito tudo isso em mãos, aí você tem que negociar. Né? Então, negociação, técnicas de negociação. A gente fala muito das técnicas básicas, técnicas avançadas. Falamos da linguagem corporal. Né? Então, isso está no livro. Mas você montando o negócio, realizando um projeto, você tem que estar atento à parte jurídica também, né? E não só a parte jurídica de montar um negócio, mas os contratos, seus parceiros, como é que é essa relação formal de você e um parceiro dentro do negócio. Então, necessário você falar sobre isso. E também a ética, né? E falando da ética, né, as pessoas, a ética não é só ser bonzinho, não é isso, né? A ética vende, né? Porque hoje o que o mercado procura é transparência, É uma estratégia de negócios é uma mesmo. estratégia de negócio, né? E falando tudo isso sobre como montar uma coisa, como realizar um projeto, um desejo, um sonho, uma visão, você tem ainda que começar a fazer, né? Eu não entro na parte gerencial do negócio, mas o último passo do livro, ele fala do preparo, que você tem que se preparar para poder abrir o negócio, para poder realizar o projeto, fazer aquilo acontecer. Então, existe isso também.
Tem que ter um know-how para fazer bem feito. Tem que ter. Então, juntando tudo isso, eu falei, não, é coisa demais, né? Como é que eu vou pôr isso dentro de um escopo de um treinamento? E foi juntando o conteúdo. E ao juntar o conteúdo, nasceu o livro, né? Você acaba pegando os pedaços, os fragmentos, e eu me lembro que na primeira vez que a gente estava colocando todos esses fragmentos, depositando numa entidade, num livro, virou livro. Falei, uau, tem um livro aqui. Mas daí, aí você vai me perguntar... Eu que li o livro, né, que já conheço o conteúdo, posso dizer que de fato você conseguiu um guia prático aí para compartilhar o seu know-how e ajudar os profissionais que estão iniciando essa jornada. Essa era a ideia. Que você já percorreu. Exato. Bom, a gente tem muita coisa para falar sobre o livro, tem muito conteúdo interessante, mas vamos começar pelo título? Vamos. A gente sabe aqui no mercado editorial que o título de um livro é muito importante, principalmente quando a gente está falando de livros de não ficção, porque ainda quando a gente fala de ficção, o mesmo título pode remeter a diversas coisas. Agora, na não ficção, o título do livro tem que realmente deixar muito claro para o leitor na prateleira da livraria do que aquele livro se trata, para saber se ele vai chegar perto, se ele vai investir na leitura do texto de capa, decidir a compra e assim por diante. Desbravando o mundo dos negócios. Conta pra gente um pouquinho como foi o processo de chegar nesse título tão interessante. O título mudou algumas vezes, né? Porque a gente vai formatando um livro e você acaba tendo que ajustar também o título. Mas a gente queria um título de impacto, né? A gente queria um título que, primeiro, mundo dos negócios. Todo mundo fala mundo dos negócios. E tem sempre um mistério para as pessoas. Pô, não mexo, não gosto, eu quero aprender. Então, o que é mundo dos negócios? Então, na capa, no título, no livro, eu tento desmistificar isso. É um processo, é simples, né? Eu tento colocar de uma forma muito prática como é o processo de entrar no mundo dos negócios. Aí faltava a primeira palavra de impacto, né? Então, beleza, nós estamos no mundo dos negócios. Agora, como é que você entra, né? Porque, na verdade, não é abrir a porta e entrar, né? Você está entrando dentro de um sonho seu. Você está entrando dentro de uma visão, né? O processo de realizar aquela visão é a montagem do negócio. Então, você, na verdade, você está desbravando, né? Você está buscando... Eu sempre tive a ideia da bússola, que a bússola é orientativa, né? Então, você tem os sentidos da bússola e é uma jornada. Então, a ideia da jornada, a ideia da bússola, a ideia de desbravar um caminho, né, para chegar no seu objetivo, num destino final, a palavra desbravando ficou poderosa. Eu, particularmente, gosto muito dessa primeira palavra, do verbo desbravar, porque a gente poderia ir para entendendo o mundo dos negócios, por exemplo. Mas eu acho que o desbravar traz essa ideia do desafio, porque é um grande desafio. Não é uma tarefa fácil, não é algo que você faz rápido. E tá aí o livro, inclusive, para trazer essa ajuda em frente a esse desafio. Então, eu, particularmente, gosto muito do desbravar, que traz essa essência de desafio, de que vamos juntos que vai dar certo. Isso aí. Sobre a escrita do livro, André, que a gente tem um livro muito amplo, né? Quando a gente fala de não ficção, a gente vê muito no mercado os escritores se focando em determinado tema, né? Então, a gente tem um livro de liderança, a gente tem um livro para falar sobre neurolinguagem, a gente tem um livro para falar sobre vários aspectos que envolvem o mundo dos negócios. E você optou, embora você não entre no gerenciamento, você optou por abordar temas muito amplos ali dentro do mundo dos negócios, né? Fala um pouquinho pra gente como foi esse processo de escrita com tanto conteúdo diferente. Bom, como eu falei, né, a gente acaba depositando os conteúdos, os fragmentos de cada tópico que é necessário para você identificar, desmistificar o mundo dos negócios e buscar aquele novo negócio. Então, para cada um a gente chamou de passo, né? Porque, como você falou, a jornada são passos. Você dá o primeiro passo, o segundo, o terceiro. Então, nós dividimos em passos, né? Vamos falar, então, quais são os 10 passos e qual que é a ordem dos 10 passos. Acho que isso é o mais importante, porque como é muito conteúdo, tem que ter uma lógica, tem que ter uma fluidez para o leitor poder seguir os passos, tendo a sua jornada e fazer sentido,
né? Então, a gente começa com a construção de relacionamento. Eu acredito que não existe nada que você consiga realizar que não tenha relacionamentos envolvidos. Então, a gente fala muito sobre isso. A gente fala dos perfil das pessoas, o entendimento de uma linguagem verbal, uma linguagem corporal, não verbal. Como é que aborda as pessoas, a gente fala do rapport, né? Como é que constrói um rapport. Então, tudo isso está incluído na parte de relacionamentos, né? Aí, depois da parte do passo de relacionamentos, você tem o passo do mercado, né? A gente faz até a alusão àquele livro de A Arte da Guerra, né? Que é o mercado é um campo de batalha, né? Então, como é que você se insere nesse mercado? E a gente aborda esse assunto. Você tendo essa parte de relacionamento, tendo a parte de mercado, entendendo esses dois tópicos, nós vamos para o terceiro passo. O terceiro passo, a gente vai falar da oportunidade, né? A oportunidade surge da demanda de mercado e surge do seu networking, né? Da sua rede de relacionamentos, né? Então, a gente fala em como que a oportunidade vira uma realidade. Como é que uma visão vira uma realidade. Então, a gente entra na parte de percepção, na parte de trabalhar a sua equipe para poder ter essa percepção de oportunidades ao seu redor e trazer isso para você, trazer para sua empresa. O fluxo criativo para poder transformar uma visão até uma realidade. E vários outros pontos, né, que faz parte dessa visão que surge da oportunidade, né? Então, já tratado o relacionamento, já tratado do mercado e trabalhando a oportunidade, agora vem o cliente. Foco a laser no cliente. Tá? O cliente é tudo, né? O cliente é a pessoa que vai realizar aquilo que você deseja, né? Então, quais são as técnicas para você fazer uma abordagem, fazer uma negociação, despertar interesse, né? Bom, falado sobre o cliente, nós temos agora a parte produto e serviço. Como é que a gente estrutura um serviço, como é que a gente desenvolve um produto, como é que a gente consegue determinar um produto por determinado cliente, por determinado mercado, né? Isso é uma lógica, isso é uma técnica, isso é um método, né, que você utiliza para poder fazer esse desenvolvimento e trazer o produto ao mercado. O tempo que você leva do arte para a parte, né? O tempo que você vem da oportunidade, da visão, da realização, da percepção, e, enfim, o produto, né? Então, isso aí a gente fala muito de design thinking, né, que é um processo de desenvolvimento, prototipagem. Então, tudo isso aí está no livro. Bom, falamos dessa primeira parte, agora nós vamos entrar em mais técnica, parte mais técnica. Então, são as técnicas de negociação, são a modelagem do negócio. Então, você já definiu qual que é o mercado, já definiu o seu produto. Agora, você tem que ver se aquilo vai dar dinheiro, que aquilo vai trazer dinheiro e dar lucro. Não interessa só o quanto você vendeu, quanto que vai vender. Interessa quanto que vai sobrar daquilo para você reinvestir, né? Lucro não é um palavrão. O lucro é a sustentabilidade daquele negócio seu, onde você tem um corpo de pessoas que trabalham para você, você tem um corpo de outros recursos, equipamentos, e você precisa de investir para poder crescer. E aquilo é um organismo vivo, né? Então, a modelagem do negócio é você criar vários cenários para ver se aquilo realmente vai dar. E você não entrar numa fria e não ter surpresa. Então, esse é um capítulo que a gente fala da parte financeira. Muita gente não gosta da parte financeira, tal, mas é simples. É você olhar com uma forma objetiva e rápida. Você não está entrando em detalhes de contabilidade, não.
você está apenas colocando no papel, ou na planilha, no caso, você está colocando aquilo que você acredita que vai acontecer e como que vai acontecer. A gente passa daí para a parte jurídica, né? Todo bom negócio tem um sustento jurídico, tá? E tem que ser bem fundado. É igual construir uma casa, tem que ter uma base, tem que ter uma fundação, e você vai erguer a sua casa em cima daquilo. Então, tudo que tem de acordo dentro do seu negócio, as parcerias fazem parte. Voltamos no relacionamento. Essas parcerias precisam ser formalizadas. Então, como é que eu crio uma empresa? Como é que eu formalizo uma parceria? Como é que eu me preparo para uma saída estratégica do negócio que não está dando certo? Então, tudo isso a gente fala na parte do escopo jurídico. Então, falar sobre escopo jurídico, a gente não pode deixar de falar da ética, né? A ética nos negócios. A ética é tão importante quanto os outros passos, né? Porque a ética, como eu falei no início, você tem que criar no relacionamento a confiança. Qual que é seu propósito? Isso tem que ser autêntico. A pessoa tem que acreditar em você, né? E ao acreditar em você e no seu propósito, aí você consegue ir para venda de produto ou de serviço. Então a ética faz parte disso, né? E a gente entra em detalhes. Tudo que envolve a parte ética nos negócios está escrito no livro. E a gente finaliza com a chegada na operação, com a implantação do seu negócio. Finalmente, corremos todos os passos, estamos no 10º passo. Esse é o passo onde o livro sugere alguns conceitos e métodos e dicas para você montar o seu negócio. Agora está na hora de realizar aquilo que você teve visão tempo atrás. E nisso aí a gente entra em várias metodologias, vários conceitos que te permite ter uma clareza do que você realmente precisa para criar um negócio sustentável. Você não quer construir um negócio que vai durar 1 ano, 2 anos. Você quer construir um negócio que vai durar a sua vida. Você quer criar um negócio que vai colocar seus filhos na universidade, né? Que seus filhos vão poder tocar no futuro, ou um serviço. Então, que isso envolve? Então, a gente fala sobre isso. Como eu falei, a gente não entra propriamente na gestão do negócio, porque cada negócio tem uma essência, e cada essência tem um modelo. Então, você tem que gerir aquele negócio conforme é o seu DNA. Então, a gente chega até essa parte da pré-implantação. Tá? O livro está te mostrando como é que você busca uma oportunidade e como é que você realiza aquilo e monta o negócio. Agora, me tira uma dúvida. O que foi mais difícil, escrever o livro ou editar o livro? Qual foi o desafio maior? Não, editar o livro, porque você, ao escrever, você está no momento criativo, né? Entendo. Ao editar, você está no momento técnico, do qual eu não conhecia nada. Aí você é a professora, você é a mentora, né? Vale ressaltar, uma coisa é escrever um livro, outra coisa é publicar um livro. Na escrita você pode cometer erros, você pode, né, é natural, principalmente para o escritor que não tem essa bagagem de escrita, sua bagagem no mundo dos negócios. Agora, o que não pode acontecer é carregar o erro da escrita para a publicação. É isso aí. E é um processo, assim, maravilhoso. Tem que ter disciplina. É um processo que exige muita vontade de realizar e você tem que persistir, né? Eu falo até no livro os 3 P's, né? Você tem que ter um propósito. Você quer publicar um livro. Não é só uma ideia, vai virar uma realidade. É como qualquer negócio. Publicar o livro é um negócio. Exato. Né? Segundo, você tem que ter persistência. Você não tem... Às vezes você tá com vontade de escrever, às vezes você não está com vontade de escrever, às vezes você não está com vontade de revisar, mas tem que revisar porque tem data, tem que acontecer. Então tem que persistir. E tem que ter paciência. Exatamente. Tem que ter paciência. Você tem que aprender a observar o seu momento. E respeitar o processo também. O processo da edição, de todos os envolvidos e tudo mais. Exato.
Você imaginou que demoraria tanto tempo assim para editar o livro? E aí eu queria pedir para você aproveitar para linkar em relação até ao conteúdo do livro, em relação como a gente às vezes tem uma ideia em relação a um projeto e quando a gente vai executar, mesmo que a gente tenha planejado, que a gente tenha se preparado, muitas vezes a gente se depara ali com algumas mudanças de rotas necessárias que não eram previstas. Mas tudo isso é a maturação, né? Sim. Você é igual uma criança, né? Você nasce, né? E a criança amadurece. Então é bonito de ver essas modificações, essas mudanças de rota, porque você está vendo o livro realmente está amadurecendo, está virando uma realidade. Entendi. E uma coisa que eu queria falar um pouquinho com você, a gente teve essa, não dificuldade, mas a gente teve que investir bastante tempo e energia e entender a estrutura do livro. Porque a gente já tinha um conteúdo muito redondo, muito bem formado, mas como apresentar esse conteúdo para o leitor? E depois de muito deliberar, depois de fazer alguns testes, a gente decidiu começar o livro com a construção de relacionamento. Fala um pouquinho para a gente por que você achou que o mais importante de todo o conteúdo, o importante era começar com a construção do relacionamento. Boa pergunta. Relacionamento é tudo, né? Então, na minha experiência, né, com o mundo dos negócios, relacionamento é tudo, né? Você não faz nada sozinho, né? Você precisa motivar as pessoas. Você tem uma visão, você quer fazer alguma coisa, você tem que motivar primeiramente as pessoas a acreditar na sua visão, né? E feito isso, aí para realizar a visão, você precisa ter pessoas em volta de você para fazer cada qual na sua expertise. E igual eu falei, as oportunidades surgem a partir dos relacionamentos, a partir do seu network, né? Isso é básico. Então, eu achei como peça fundamental do livro construção de relacionamento, por isso que nós começamos com ele. Sim. E é interessante ressaltar que essa construção de relacionamento muitas vezes não é tão natural quanto se parece, né? Muitas vezes o empreendedor ou o profissional, ele pensa que o relacionamento ele vai se construindo automaticamente, ele vai conhecer determinadas pessoas, ele vai se comportar ali como ele costuma se comportar e esse relacionamento vai acontecer naturalmente. Mas nem sempre. A gente tem algumas técnicas aí para conversar, para desenvolver esse relacionamento, para conduzir esse relacionamento como a gente espera para aquele empreendimento, para aquele projeto. Né? Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão da estratégia por trás do relacionamento que não cai do céu. Não é só ser uma pessoa gente boa que os relacionamentos vão acontecer. Exato. As pessoas são diferentes, né? Tem pessoas que têm facilidade em comunicar, tem pessoas que não têm. Mas o negócio está aí para ser feito, então você tem que criar esse relacionamento. O relacionamento é sempre na base da confiança. Você tem que gerar confiança. E a confiança é um bem adquirido. Você é um bem trabalhado, né? Você não aparece do nada. E tem certos fatores que levam à confiança, a criar essa confiança mútua. A parte de autenticidade, né? A parte de transparência, tá? Você vende aquilo que você é. Então, você tem que ser assim. Agora, existem técnicas para as pessoas que não estratégias técnicas, pessoas que não sabem conversar, não sabem abordar, levantar um assunto, tem perfis mais reativas, né, de pessoas que vão fazer a venda e também o perfil das pessoas que vão receber a venda, né? Sim. Que vão fazer a compra. Então, essas técnicas de abordagem, de leitura, de saber o que falar, o que não falar, são simples, mas existem e estão no livro, né? Sim, é muito importante. Falando um pouquinho aqui, então, do mercado, que depois de relacionamento a gente entra em mercado. Como você acha que não só o empreendedor, mas o colaborador pode entender melhor o mercado no qual atua para, a partir disso, conseguir, de fato, atuar de forma estratégica? Sim, o mercado é participativo. Você tem que fazer parte do mercado, você tem que investigar o mercado. E isso, hoje, a gente tem a internet, a gente tem várias ferramentas, você tem inteligência artificial hoje, que
te dá esse poder de você mesmo procurar saber como é que é esse mercado. E quantificar, você tem que dimensionar o mercado. Se aquele produto ou serviço que eu quero colocar no mercado, tem mercado? Quanto que vai vender? Tem demanda? Tem necessidade? Então, isso a gente consegue fazer. Você não precisa comprar uma pesquisa de mercado caríssimo. Isso, hoje, com as ferramentas que a gente tem, a gente pode entender do mercado através de pesquisa própria. Claro. E é importante ressaltar que a gente está falando de qualquer mercado, né? Claro que cada mercado tem a sua nuance, tem as suas estratégias, mas no livro essa abordagem de mercado está se referindo a mercado como um todo, né? Que Exato. A gente tem, no geral, estratégias que servem para qualquer mercado. Falando um pouquinho aí agora da visão empreendedora, como você descreve essa visão empreendedora, essa facilidade que pode ser construída, claro, não necessariamente uma facilidade natural, para identificar essas oportunidades que estão ali no mercado? Bom, a visão empreendedora, ela nasce de um desejo, né? A pessoa tem que ter um desejo de realizar alguma coisa, né? Esse é o drive, esse é o que vai empurrar tudo que nós estamos falando, essas técnicas, as estratégias, tudo isso converge em cima da realização desse desejo. E quero até esclarecer também que empreender não é abrir uma loja. Nós estamos falando de serviço, nós estamos falando de um projeto. Você trabalha, igual eu trabalho há 23 anos na empresa, eu tenho um projeto que eu quero realizar para a empresa. Então, isso também passa pelo mesmo processo. Você tem a visão, você tem que realizar, você tem um objetivo, tem uma meta, tem que construir relacionamentos para você chegar nessa meta. Você tem que entender o mercado externo, mercado interno, da própria empresa, o mercado, né? Então, a visão tem que nascer do desejo. Você tem que querer muito fazer aquilo. E isso que vai levar a coisa para frente. Entendi. Falando agora um pouquinho do foco no cliente, a gente escuta muito por aí, principalmente na internet, atualmente a importância dos gatilhos mentais, a importância de entender ali a dor do cliente para trabalhar bem a venda do produto ou do serviço. E como identificar essa dor do cliente? É ouvir, né? A gente chama de escuta ativa, mas você tem, vamos supor, um cenário de você chegar e eu não sei se você viu o filme do Wall Street, tem então tem aquela cena do Me Vende Essa Caneta, né? Ah, sim, claro, com o Leonardo DiCaprio. Então, Sell Me This Pen. A abordagem de você querer empurrar o produto ou o serviço baseado nas qualidades daquele. Você perguntou primeiro se a pessoa precisa. Não é porque o produto é bom que ele serve para todo mundo. Exatamente. Então, e também quando você vai criar um produto ou estruturar um serviço, você tem que entender por que você vai fazer isso, qual que é o propósito. Voltamos no propósito, né? Então, é simplesmente conversar, conhecer a pessoa. Voltamos de novo no relacionamento, né? Através dessa construção, do processo de construção de relacionamento, você está conversando, você está ouvindo, você está sentindo a dor do cliente. E você tem que fazer perguntas, né? Você leva perguntas para a pessoa poder se abrir. E a dor vem, né? Se a pessoa precisa de alguma coisa, precisa resolver, precisa de uma solução, por causa de uma dor, a dor vem, ela vai ser exposta. Então, você traz isso para a mesa e você fala, bom, agora eu entendi o que você precisa. Primeiro, eu tenho produto para te atender? Eu posso criar um produto para te atender? Como é que vai ser essa solução para ele? Eu posso combinar uma série de produtos. Talvez eu não tenha o produto, mas ali tem, que eu posso combinar com o meu produto e trazer uma solução para o cliente. Então, é isso. É uma customização de um entendimento do cliente. É interessante notar como o tempo todo a gente volta também ali, não só para o propósito, mas também para a construção de relacionamento. Seja no produto, seja na etapa que for, né? E isso está muito envolvido também a definição do primeiro capítulo do livro, né? Porque a partir do momento que tudo envolve relacionamento, você precisa entender de relacionamento para depois seguir para as etapas seguintes, né? Exatamente. André, falando agora um pouquinho de ideias inovadoras, né? A gente escuta muito sobre inovação quando a gente fala do mundo dos negócios.
Conta pra gente um pouquinho de uma história sua, um caso seu, que foi bem desafiador aí para colocar em prática uma ideia inovadora. Tá bom. Eu dou até da nossa empresa, a gente tem um produto que faz, a empresa é canadense, então esse produto a gente faz lá fora, né? Então, o projeto, né? Eu como realizador de um projeto, empreendendo um projeto, era trazer esse produto para o Brasil. Então, como é que faz isso, né? Você tem que vender uma coisa que você não tem. Você tem lá fora, mas não tem aqui, né? Você tem que criar uma imagem. É diferente você trazer e mostrar um produto. Não, esse produto é uma solução, fazemos lá fora e nós vamos fazer aqui dentro. Mas onde você faz? Não, faz lá fora, vamos fazer aqui dentro. Muito Né? distante, então, né? você tem que solidificar aquela ideia e mostrar para o cliente que é uma realidade. Se a gente consegue fazer isso, mas é difícil, é vender uma coisa que você ainda não tem, né? Isso é um desafio, né? E deu tudo certo Deu nesse tudo caso. certo, isso deu certo, nós implementamos, já está rodando há 10 anos e é um bom negócio para a empresa. Vamos entrar um pouquinho agora em negociação, que é uma das minhas partes favoritas do livro, que também envolve praticamente tudo que a gente faz. Quais são as técnicas de negociação que você considera as mais importantes? Todas são, mas quais são as mais importantes, se você pudesse dar destaque a algumas? Essa é uma boa pergunta. A gente descreve várias técnicas, mas eu acho que basicamente, para início de conversa, você tem que saber o que você quer, né? Se você não tiver essa clareza, a negociação não vai ter clareza. Você não vai conseguir chegar num resultado positivo, né? O resultado positivo de uma negociação é o ganha-ganha. Porque, como eu falei, você quer criar um negócio sustentável. Você quer criar um negócio de anos. Você quer criar uma parceria duradoura, né? Então, para isso, as duas partes têm que ganhar, né? Então, você sabendo o que você quer e sabendo o que o outro lado quer, você vai conseguir convergir no ponto de interesse das duas partes, né? Então, isso eu acho que é o primeiro passo. Aí a gente tem algumas técnicas, a gente fala sobre posição e interesse, a gente fala sobre o fator psicológico durante a negociação, do preparo, como é que você se prepara para uma negociação. A gente já falou do perfil das pessoas lá no relacionamento. Isso cabe aqui. Então, ao você preparar para uma negociação, você tem que saber quem está do outro lado e como é que essa pessoa se comporta, né? Em muitos casos, né, que a gente vai se preparar para uma reunião, a equipe fala, eu vou fazer uma reunião na Ford, por exemplo. Ah, beleza, mas isso não é isso. Você vai fazer a reunião com quem? Quem que é essa pessoa? Quem que é o chefe da pessoa, quem são os subordinados, qual que é o nível de detalhe, qual que é o nível de gerência dessas pessoas com relação à questão que você vai discutir. Esse é o preparo. Você não está conversando com uma empresa, você está sempre conversando com pessoas. Você não cria relacionamento com a empresa, você cria relacionamento com as pessoas da empresa, né? Então, esses são pontos básicos. Aí a gente fala também do campo de negociação. Campo de negociação é o famoso ZOPA, BATNA, máquina, né? A ZOPA é a zona do provável acordo. Então, você sabe o que você quer. Você quer vender uma coisa por 150, mas a pessoa quer comprar por 120. Então, você tem um gap aí de 30 que tem que ser resolvido. A negociação vai se focar nesse gap para poder fechar o negócio. Isso a gente chama de ZOPA. É você ter ciência de quanto que é o gap e como é que você vai trabalhar esse gap. A BACNA é você ter um plano B. Vamos supor que você não consegue fechar esse gap. E aí? Tem alguma outra alternativa com relação à negociação? Você pode mudar o modelo que está sendo proposto, ainda assim para satisfazer os dois lados, né? E a máquina que a gente chama o ponto da sua saída.
você tem que ter consciência que se você não chegar em determinado ponto, você vai levantar da mesa e vai embora. Tem que ter essa consciência. Isso não é percebido na hora. Você entra na negociação já com esse ponto em mente, né? Então, o 150 que eu queria, eu posso aceitar 120. Talvez tenha uma moeda de troca que pode jogar no meio, né? Então, esse campo de negociação a gente detalha e dá vários casos. O livro tem muitos casos para ilustrar cada passo. E a gente fala também sobre o superando os impasses dentro de uma negociação. Tem um impasse. Como é que você supera isso? Você vai embora, volta no outro dia, pede para sair, toma uma água e volta. Às vezes a situação fica um pouco quente. Você quer entender qual que é a emoção, o nível de emoção do outro lado. Tudo isso faz parte, né? Então, como é que você supera? A gente também dá vários exemplos nesse sentido. E também os critérios de imparciais, né? Você tem vários critérios ao longo da negociação que parece como é que você joga isso em benefício ao fechamento do negócio. Então, isso a gente conversa em mais detalhes. E tem também os pontos também que podem trazer a você um upper hand, que pode trazer a você uma vantagem na negociação. A gente chama de pitch, né? O poder, ou a informação, ou tempo, né? Se o outro lado estiver apertado de tempo para fechar um negócio, você pode usar isso em sua vantagem. Então, existem esses pontos. Enfim, são técnicas de negociação que você usa e você acaba utilizando os outros passos também para trazer a mesma negociação. Por isso que é difícil você ter esses assuntos separados. Eles funcionam juntos, né? A jornada é uma só, mas passo a passo você vai criando o seu avanço, a sua realização. Vamos entrar agora na parte que eu particularmente acho a mais difícil, que é a modelagem financeira. Porque quando a gente fala de relacionamentos, né, de negociação, claro que tem técnica, tem muita coisa para colocar no papel, mas a gente está trabalhando com ideias, né? Agora, quando a gente fala do financeiro, a gente entra de fato no papel, em colocar os números no papel. Quais são os principais pontos que você acha que são relevantes ali para esse momento da modelagem financeira de um negócio? Bom, a modelagem é de suma importância porque você precisa chegar à conclusão se o negócio é viável ou não. Você tem que chegar nessa conclusão. Então, a modelagem nada mais é do que você criar cenários, né, de como é que vai ser a entrada de receita, o que você está vendendo, seja produto, seja serviço, e você tem que quantificar isso de uma forma que no final você tem a receita, você tem os custos de operação, você tem seus custos fixos, quanto que sobra? Porque, na verdade, em qualquer negócio, não é quanto que você vende, é quanto que sobra. Então, ao modelar financeiramente o negócio, você vai chegar a essa conclusão, né? E você tem um desejo. Eu quero que sobra para mim, pelo menos todo mês, X. E você está vendo com aquela ideia sua, não vai chegar nisso. Ou você está vendo com aquela ideia sua, você vai ter um risco para você fazer isso. Eu posso tomar um prejuízo muito grande. Você tem a parte de investimento. Como é que você vai pagar esse investimento? Eu investi 1 milhão. Beleza, eu investi 1 milhão. Em quanto tempo esse investimento retorna? O que é o retorno? Todo mês vai sobrar, não vai? Então, o que sobrou ali está te pagando o investimento que você fez. Seja você pegou dinheiro em banco, pegou dinheiro do pai ou da mãe, seu dinheiro mesmo que você tirou da sua aplicação, esse dinheiro tem que ser pago, esse investimento tem que retornar. Então, você juntando o que você tem de custo operacional, o que você tem de custo fixo, o que você fez de investimento, né? O seu córrego, né? O seu fluxo de receitas tem que cobrir isso aí. E às vezes a gente pensa que, bom, eu vou vender isso em tal lugar, mas esse modelo não dá. Você não precisa abandonar a ideia. Aí que vem a palavra modelo, remodelagem. Eu posso remodelar, eu posso vender esse produto em outro lugar, eu posso prestar esse serviço em outro local, outro perfil de pessoa, outro tipo de companhia. Opa, isso aqui já dá. Então, você vai remodulando, olhando ao retorno no final
e vai ver qual modelo funciona. Agora, vem o amadurecimento. Você, ao criar esses cenários, você está chegando à conclusão, você está amadurecendo a sua ideia, mas em algum dado momento você tem que decidir. Eu vou seguir ou eu vou desistir. Desistir não é falha. Desistir uma saída estratégica. É uma saída estratégica, exatamente. Então, não deu. Vamos partir para o outro, né? As ideias sempre estão vindo. E a modelagem financeira é seguro dizer que a gente está saindo do campo das ideias e colocando o pé no chão ali. E muitas vezes, inclusive, tem um choque de realidade doloroso. Tem. Acontece. Acontece muito. A gente, então, depois que nós conversamos com construir relacionamento, foco no cliente, mercado, desenvolvimento de produto ou serviço, aí vem a parte técnica. Nós falamos técnicas de negociação e técnicas de modelagem de negócio, né? Que na verdade, é um Excel, né? Não tem, tem que comprar um software, não tem nada. É você jogar os números. Eu uso o Excel. Controlar os números. Eu uso o Excel. Tem gente que usa papel com calculadora, mas o importante não é como. O importante é fazer. Porque você amadurece a sua ideia. E depois a gente fala da parte jurídica, da parte de ética. Não? Essas partes técnicas, esse conjunto, né, da segunda parte ali, é o que vai fazer a sua ideia se realizar. Você mencionou agora a parte jurídica, uma parte do livro que eu acho muito interessante, porque todo o relacionamento, o produto, você traz muito conteúdo para o leitor e eles podem se sentir seguros em relação a seguir esse conteúdo e estar pronto para seguir adiante na sua jornada. Agora, na parte jurídica, você faz um alerta. Na parte jurídica, eu te recomendo que você procure o auxílio de um profissional, de um advogado, mesmo com todos esses entendimentos que eu já estou trazendo neste livro, você vai precisar de mais auxílio. Fala um pouquinho disso pra gente. Por que o jurídico é diferente dos outros? Você realmente precisa desse auxílio profissional de alguém mais próximo? O risco, né? A palavra é risco. Todo negócio, todo projeto, você tem uma parcela de risco que tem que ser avaliado, né? O risco, ele define seu resultado pelo positivo, pelo negativo, né? E você não quer ser surpreendido com fatos que você não previu antes. Então, a ajuda de um profissional na área jurídica é importante, porque muitas vezes eu não sou advogado, né? Eu leio contratos, faço contratos, né? Mas são apenas pontos que eu quero que seja formalizado entre, de novo, relacionamentos. Aqui nós estamos falando em formalizar os relacionamentos que nós estamos construindo, seja para o cliente, seja para um parceiro, seja para uma empresa que está fornecendo alguma coisa para ele. Tem que ter um contrato, é uma formalização do relacionamento. Então, a gente fala em várias partes do livro, né? Você tem que ter a saída estratégica, né? Uma saída contratual, você tem que ter como montar a empresa, quais são os custos para montar a empresa, né? Voltando à modelagem, um dos custos aí é essa parte fiscal, a parte de você pagar imposto, criar a empresa, registrar a empresa e tudo. Então, é isso, é mitigação do risco. E eu acho que justamente por ser um risco, né? Eu acho importante ter um profissional de fora, até para tirar talvez um pouquinho do emocional da coisa. Aquela coisa, é meu sócio, mas eu conheço ele há tanto tempo, ele é meu amigo de infância, né? E eu tive uma chefe que falava uma coisa muito interessante, tá tudo bem até deixar de estar. Então, o seu sócio é maravilhoso, tá tudo certo hoje, mas e quando deixar de ser? Então, por isso é muito importante, muitas vezes, a gente tentar fazer sozinho, né? E aí nem percebe que o emocional tá nos levando a um contrato que muitas vezes não é tão interessante pra gente, é mais interessante pro outro, a gente não tá nem percebendo o que está acontecendo. E ainda mais nessa área, que a gente não é profissional na área jurídica. Então. E outras coisas mudam, né? Nessa área jurídica mudam. Então, você tendo um profissional ao lado e está sempre atualizado, ele está te guiando. E, no fundo, voltando ao relacionamento, a gente não faz nada sozinho. Exato. Né? Vamos falar agora, então, da ética nos negócios, que é algo que abraça tudo que a gente já falou até aqui. Fala um pouquinho pra gente sobre a importância da ética nos negócios, como você já mencionou, não só para fazer o que é certo, mas como uma estratégia mesmo de negócio. Exato. Bianca, você tem razão. A ética
ela não só fazendo a coisa certa, mas a ética, ela promove o seu propósito, né? O seu propósito tem que ficar muito claro, a pessoa tem que ganhar confiança. Nós falamos isso no início do nosso bate-papo, a criação da base de confiança, seja com o cliente, seja com o fornecedor, seja com o parceiro, mas tem que existir isso. E isso vem através da autenticidade e da transparência, né? E a ética é muito isso, né? Você tem que vender o seu propósito primeiro, né? Antes de vender o produto, tem que se vender. Você tem que se expor para a pessoa entender quem é você. Entendendo quem é você, aí você começa a criar essa base de confiança. E a ética é isso. A ética é como é que eu ajo nessa situação, nessa relação. Como é que eu vou agir na relação que nós estamos tendo, né? Aí você cria a base de confiança, né? Então, a ética tem várias partes, né? A governança, você tem a parte de código de conduta, né? Dentro das empresas, a gente fala um pouco sobre isso também. Entendi. Partindo aqui para o último passo, que talvez seja o mais difícil, me corrija se eu estiver errada, porque a gente está falando de muitas coisas. Agora, como concentrar tudo isso que já foi dito para preparar a operacionalização do negócio? Dicas práticas, orientações práticas, por favor. Bom, isso eu acho que é tão importante, porque é tudo que nós falamos no livro. Agora, o livro, na verdade, é um compêndio de vários assuntos, né? Igual você fala, vou comprar, a gente fala de liderança, vou comprar um livro de liderança, vou comprar um livro de modelagem financeira, vou comprar um livro de técnica, tá tudo aqui, tá tudo dentro do livro, né? Então, tudo isso converge agora vamos operacionalizar, vamos botar o pé no chão e já começar a vender e gerar receita. Mas tudo isso depende da sua dedicação. A ideia foi de quem? Sua? Então, você que tem que pôr o pé no chão, barriga no balcão, como diz, né? E fazer acontecer. Então, a gente fala em muita coisa, né? Questão de liderança, questão de motivação, escolha de fornecedor, escolha das pessoas que vão estar trabalhando com você, nessa parte de recurso, seja recurso técnico, recurso de equipamento, recurso humano, tudo isso você tem que se preparar para poder abrir o negócio, poder realizar o projeto. Bianca, agora é minha vez de fazer as perguntas. Como é que foi essa jornada desse livro para você? Como é que foi ser a mentora minha na construção desse livro, dessa obra? Foi um processo bem tranquilo, né, André? Você tem um perfil ótimo, acho que temos perfis parecidos, somos ambos bem objetivos, então a gente conseguiu otimizar bastante o tempo, mas eu diria que o desafio maior é o mesmo desafio de qualquer escritor de não ficção, que não conhece o mercado editorial. Porque quando a gente está trabalhando com escritor de ficção, que já se publica e tudo mais, ou mesmo que ainda não se publicou, mas tem essa intenção de se tornar um escritor, ele tem um estudo do mercado. Agora, a gente vê que os escritores de não ficção, como é o seu caso, claro, pode vir a ser uma carreira de escritor, mas, no geral, são profissionais que querem um livro como complemento da sua carreira na sua atuação, né? Como no seu caso, no mundo dos negócios. Então, o maior desafio, normalmente, com escritores de não ficção é trazer toda a compreensão de como funciona o mercado editorial, porque, embora ele talvez não queira se tornar um escritor, ele tem um produto livro e ele precisa saber como esse produto vai se movimentar nesse mercado editorial. Então, eu diria que o maior desafio foi nesse sentido. E na edição do texto como um todo, foi encontrar cortes, né? Que a gente tinha um livro de 550 laudas, desde o começo a gente falou, não é uma boa estratégia, embora seja bem interessante essa coisa do livro ter muito conteúdo, abordar tudo no que se refere ali ao mundo dos negócios, a gente também tem uma questão comercial. Quanto maior o livro, mais se gasta, mais se cobra do leitor. Essa foi a parte doída, viu? Na edição de texto foi o maior desafio. Primeiro, identificar as gorduras do livro, que todo livro tem, todo original tem gordura, eliminar essas gorduras. E aí, o pior de tudo, eliminou gordura, ainda assim precisamos continuar cortando. E aí, começar a cortar conteúdos que são interessantes, mas que ainda assim a gente precisa abrir mão deles para tornar o produto mais comercial. É mais comercial, mais objetivo, mais prático, mais objetivo para a leitura, né? E eu acho que também nesse processo nasceu essa ideia da complementação do livro, né? A gente tem que falar um pouco sobre isso, né? É verdade.
Na eliminação de gordura, a gente ficou feliz com o resultado, eliminamos, que bom, ficou mais objetivo, como você falou, que é o objetivo, uma leitura fluida, uma leitura que realmente não exija tanto ali do leitor. Só que aí, depois das gorduras, a gente entrou no ponto de cortar conteúdo que a gente considerava relevante, né? E aí começou a doer, a gente falou, mas a gente vai tirar, o leitor... Seria tão interessante o leitor ter acesso a esse conteúdo. E aí a gente decidiu partir para a estratégia dos QR Codes, né? De levar esse conteúdo, não abrir mão do conteúdo, tirar ele do livro, mas não abrir mão dele, levar ele para o site, para que o leitor, conforme está fazendo a leitura, vai vir um conteúdo ali que a gente considerou que não era tão relevante quanto os outros, mas ainda assim é interessante, ele vai clicar no QR Code para ser direcionado para o site e ter acesso ao material. Então, isso eu achei muito legal, isso, porque dá uma interatividade muito maior, né? Também. Para o leitor, e dá... você está comprando não só o livro, você está comprando uma fonte viva de informação, porque quando clica no link, no caso do e-book, ou no livro físico, QR Code, você aponta o celular, você vai entrar dentro do landing page do livro e você vai ter acesso a várias coisas, como vídeo, eu uso a Linda Mulher, é Uma Linda Mulher, o filme, tem a parte de negociação do Richard Gere com a Julia Roberts. Então, tem essa cena. Você vai ter acesso a isso. Você tem, às vezes, um vídeo meu explicando com mais detalhe algum assunto, algum capítulo do livro. Aí você clica, eu entro em mais detalhes sobre esse tópico. Tem também exercícios. Tem o exemplo prático da modelagem financeira. Né? Então a gente criou uma loja hipotética e fizemos todo o estudo dele só para entender a dinâmica. E também tem exercícios, né? Então ficou essa ideia, adorei. Porque eu vi em alguns livros algumas coisas, mas não num livro que reunisse tanta interatividade com isso. A importância de saber lidar com as diversidades, né? O que antes era um problema, ter que abrir mão do texto, solução. Virou uma solução e um Foco adendo no super... cliente. Exatamente. Agora, me conta um pouco da sua... Como é que você entrou nesse mercado editorial? Como é que foi isso? Porque uma coisa que eu vi, Bianca, durante essa jornada, né? Você fala com tanta paixão, com tanta motivação, seu olho brilha, né? Ao cortar aquilo, seu olho brilha. Eu falei, pelo amor de Deus, Bianca. Mas de onde que vem essa paixão desse mercado? Acho que essa paixão veio muito da busca por um propósito. Eu sou formada em administração, com MBA em gestão estratégica de pessoas. Atuei em anos no mercado corporativo. Só que eu não via propósito, né? Naquela atuação eu até gostava, era uma boa remuneração, mas eu não via o grande propósito, não era o que me movia, era um trabalho ali para ganhar dinheiro. E aí, em determinado momento, eu decidi que eu ia buscar por esse propósito, sair do mercado corporativo e fui para o mercado dos livros, que até então, por ser uma leitora assídua, né? Por gostar muito do produto. E aí já abri uma editora, entendi que não é porque a gente gosta de livros que é bom ter uma editora, porque tem toda a burocracia por trás e tudo mais. E aí acabei me encontrando nessa questão da edição de texto, nessa questão de ajudar escritores realmente a escreverem melhor e se posicionar. Porque a gente tem hoje um mercado que eu chamo de mercado editorial alternativo, tem o mercado tradicional das grandes editoras, você vai numa livraria, tem um monte de livro. Só que tem um monte de outros escritores que não estão na livraria, porque ainda não conseguiram migrar para o mercado tradicional. Então, a gente vê o mercado alternativo as pessoas vêm com olhos de muito preconceito, entende? Com um mercado que não tem qualidade. E eu não julgo, porque realmente, infelizmente, a gente tem muitos livros e muitos escritores sem qualidade nesse mercado. Então, muito da minha paixão até... O motivo pelo qual eu abri a Alce, minha empresa, que ajuda escritores, é realmente mudar esse mercado. Porque o que está faltando para esses escritores se profissionalizarem, passarem a produzir livros de qualidade? Está faltando alguém para ensinar? Tá ótimo, estou aqui, está resolvido. Cheguei. Então, você viu a demanda do mercado. Não, com certeza. A dor do escritor. Exatamente. Isso porque quando a gente começou a estudar esse mercado também, para abrir a Alce mesmo, depois de muitos anos de atuação, a gente percebeu que existia uma dor muito presente do escritor que falava, eu compro cursos, porque tem aquele escritor que não quer se profissionalizar, prefere fazer de maneira amadora. E tem aquele que está tentando se profissionalizar e não consegue. E a gente percebeu que o mercado não tem cursos e direcionamentos bem específico para aquele público, entende? Então, o cara quer aprender a escrever melhor
construir melhor personagens, ele vai para um curso que tá o cara que já tem 10 livros e o cara que está começando a escrever. Impossível você se comunicar de maneira assertiva com públicos tão diferentes da mesma forma. Né? Então, por isso que na Alce a gente traz essa questão de identificar o público-alvo e fazer um curso para aquele público-alvo, com uma sala menor, com menos pessoas, mas que realmente a gente está dialogando assertivamente com todo mundo que está ali, porque eles estão no mesmo momento de carreira e estão com a mesma dor. Não, perfeito. E eu, com certeza, eu nunca teria conseguido completar essa obra sem a sua mentoria. Pegando cursos ou no internet, no Google, não rola, não. Esse que é o lance da mentoria que eu sempre falo, né? O escritor, ele pode aprender a escrever melhor e se posicionar no mercado fazendo 50 cursos, né? Só que muitas vezes as pessoas, elas não têm esse tempo. Elas querem um direcionamento. Isso. E um direcionamento específico para a sua dor, para o seu projeto, para o seu processo, entende? E aí a mentoria vem para suprir para essas pessoas que querem um direcionamento só para ele, focando no projeto dele e que seja um aprendizado mais rápido, porque nos cursos realmente demanda mais tempo. É isso aí. Ninguém faz nada sozinho. Exatamente. A gente tem bastante destaque na capa do livro por fato de ser um guia prático. Não é só um livro, é um guia prático. Por qual motivo essa intenção na capa de deixar claro que se trata de um guia prático? Então, nós dividimos em 10 passos os tópicos para você conseguir chegar à realização de uma visão, um sonho, um desejo. E eu acho, leia o livro, né? Mas você mencionou, às vezes a pessoa não tem tempo, as pessoas estão muito engajadas naquilo que está fazendo, está criando. Às vezes interessa um tópico específico, a gente chama de passos. Me interessa o 7º passo. Então é um livro de referência. De consulta. De consulta. Ou a pessoa pode ler, põe no estante e fala, eu vou voltar naquele tópico, porque eu estou nessa fase agora. Ao montar, o livro vai seguindo você na montagem do seu negócio, do seu projeto. E em cada etapa do projeto, vale referir, vale voltar e usar o livro como guia. Sim, porque é a reciclagem do conhecimento, né? Às Exato. vezes você está fazendo aquela etapa, está acompanhando aquele livro. Um ano depois, vai fazer uma negociação. Deixa eu me lembrar ali os tópicos que eu preciso ter em mente para uma negociação. Já consegue consultar diretamente no livro só a parte de negociação. Isso aí. Excelente. Mas para o leitor que está interessado nesse livro, em quais formatos você vai oferecer, André? Bom, nós vamos oferecer no formato de eletrônico, e-book. Ele vai ser lançado primeiro como e-book e depois vai ser lançado como livro físico. Eu tenho um compromisso, nasceu da ética também, o propósito, na venda do e-book, 50% de toda a receita da venda vai ser dirigida a uma instituição de caridade. Excelente. Faz parte do meu propósito, né? E receberemos notícias em breve, então, desse lançamento. Com certeza. Bianca, muito obrigado. Muito obrigado por essa conversa. Muito obrigado por ser minha mentora. Muito obrigado por realizar uma visão, um sonho que eu tive. E também para os telespectadores que estão assistindo o podcast, muito obrigado por ter acompanhado até o fim. E espero que estejam ansiosos em ver essa obra lançada. Então, tá aí. Muito obrigada, André. Foi um prazer enorme estar aqui com você. E aos ouvintes também, sugiro que adquiram um livro para iniciar a sua jornada rumo ao sucesso nos seus negócios. Bianca, e para quem quer acompanhar o trabalho que você faz, como é que entra em contato? Como é que é isso? Bom, a gente tem o nosso site da Alce, www.alceeditorial.com. A gente está também no Instagram, @alce.editorial. E eu estou também no Instagram, no bianca.golin. Muito bom. Bianca, mais uma vez, muito obrigado. E para você que quer mais informações a respeito do livro Desbravando o Mundo dos Negócios, pode acessar o site do livro, andregodinhoautor.com.br. Todas as informações, todos os detalhes vão estar nesse site. Obrigado.